Olá pessoal, aqui é o professor Demilson Pereira Ribeiro, meu contato aqui no Instagram, para que a gente possa, se preciso, trocar mensagem. Aqui o nosso contato de aula, pessoal. Pessoal, vamos continuar aqui a nossa disciplina Avaliação Educacional. Então, no nosso cronograma, nós estamos aqui na aula 14. Nessa aula, nós estamos ainda dentro do tema Categorias da Avaliação, né? Nós estamos estudando nessa aula, gente, 4 categorias de avaliação. Nós estamos estudando a avaliação afetiva, avaliação social, avaliação cognitiva, avaliação psicomotora. Essa é a segunda parte da aula, para que a gente possa verticalizar, aprofundar mais um pouco. Então vamos aqui na introdução. Então nós estamos trabalhando aqui a taxonomia de Bloom, né? Inicialmente é bom que recordemos aqui a etimologia da palavra taxonomia, que vem do grego taxis, que é a ordenação, e nomos, que é sistema, norma. É todo sistema de classificação que possui 3 características. Então, quando a gente fala na taxonomia de Bloom, desde a aula passada a gente está falando, né? Ela é uma taxonomia por quê? Porque tem 3 características. A primeira, a característica da cumulatividade. A segunda, a característica da hierarquia. E a terceira, a característica do eixo comum. De acordo com Benjamin Bloom, nós estamos estudando, em relação aos objetivos educacionais especificamente, há uma divisão em 3 partes, a saber o que? Primeiro, a cognitiva, que são os objetivos que destacam a lembrança de algo que foi aprendido para a resolução de alguma atividade mental, para a qual o indivíduo tem que definir o problema fundamental, reorganizar o material ou combinar as ideias, técnicas e métodos antecipadamente aprendidos. A afetiva, também podendo ser chamada de emocional, que é muito importante que vocês dominem, até um psicólogo norte-americano muito famoso, chamado Daniel Goleman, ele tem uma obra muito extensa, muito vasta em relação à inteligência emocional, que enfatizam as emoções e os anseios, assim como a aceitação, a rejeição, expressos interesses, atitudes ou valores. E nós temos um terceiro que é a psicomotora, que se relaciona à habilidade muscular e motora. Então essas 3, né, nos ajudam aqui no desenvolvimento. Como o campo cognitivo, pessoal, é o mais comumente usado de acordo com a taxonomia dos objetivos educacionais de Bloom, há 6 níveis de domínio cognitivo, que nós já começamos a falar e nós vamos continuar detalhando. O primeiro, gente, é o conhecimento, conforme vocês observaram na aula passada. Quando nós falamos em conhecimento aqui dentro da taxonomia de Bloom, o que nós temos? O conhecimento representa os processos que solicitam que o aluno reproduza com precisão uma noção que lhe tenha sido transmitida, podendo ser uma fórmula, uma teoria ou mesmo um procedimento. O segundo nível que nós temos aqui dentro do domínio cognitivo é o nível da compreensão. A compreensão, ela demanda a preparação de uma informação original, explicando-a de uma outra forma ou antecipando resultados proporcionados pela informação de partida. O terceiro nível, gente, é o nível da aplicação, onde o aluno mobiliza um conhecimento geral para uma circunstância nova, específica, real e problemática. O quarto nível que nós temos aqui é o nível da análise, que se baliza por se separar uma informação em dados elaborados e constitui relações entre eles, onde se estabelece a taxonomia dos objetivos educacionais. Depois, o quinto nível que nós temos aqui, também muito importante, é o nível da síntese. Então, nesse aspecto aqui, o que nós temos quando nós trabalhamos aqui o nível da síntese? Representa os procedimentos nos quais o estudante agrupa noções de informação para compor. E quando nós falamos em compor, chegou o momento de criar, que seria o 6º nível apontado, que seria o nível da criação. Novos, que basicamente descrições individuais e características.
Nesse momento, então, gente, o que nós falamos aqui nesse sexto nível alcançado? Nós falamos que nós temos aqui uma produção inovadora, pessoal do aluno. Aí nós podemos falar, então, no nosso aspecto a respeito da avaliação, que concebe os processos cognitivos mais complicados, sendo uma maneira de conferir um dado, uma informação, uma teoria, uma ideia, através de um discernimento ou conjunto de critérios, podendo ser critérios internos ao próprio elemento de avaliação ou externos em relação ao objeto avaliado. Nesse processo, são elaborados juízos com base em critérios. Então, é muito importante que vocês observem bem detalhadamente esses aspectos aqui apontados. Esses processos que nós estamos trabalhando, representados pelo resultado da aprendizagem, devem evidenciar que o aluno aprende, independente do conhecimento que possui anteriormente. Concluindo que os processos são cumulativos. Então veja que quando falamos ali da classificação, nós vimos que ela tem esse critério, que é a cumulatividade. Então os processos são cumulativos, sendo que o conhecimento cognitivo depende do anterior e dá subsídios às novas aprendizagens. Devemos lembrar que a aprendizagem, pessoal, é um fenômeno plural e interativo. Ocorre simultânea e interativamente nos 3 níveis aqui apontados dentro da taxonomia de Bloom. Por mais que didaticamente nós separamos aqui os 3 domínios, esses 3 domínios eles interagem de maneira contínua e de maneira simultânea no processo de aprendizagem. Então nós temos o domínio cognitivo, o domínio afetivo e o domínio psicomotor. Diante disso, nós temos que pensar o nosso processo avaliativo nessa perspectiva. Então, as categorias que integram o domínio afetivo são 5. Quais são elas que nós já falamos e é muito importante que a gente possa retomar? Nós temos a recepção, nós temos a resposta, temos a valorização, a organização e a caracterização, internalizando valores. As categorias que integram o domínio psicomotor, que é o terceiro que nós estamos aqui, especificamente citando a obra de Simpson, de acordo com Simpson, são a percepção, o posicionamento, a execução acompanhada, a mecanização e o completo domínio dos movimentos. Benjamin Bloom foi, sem dúvida, o autor que mais influenciou as teorias da aprendizagem na segunda metade do século XX. A sua herança educacional ela está presente nos movimentos contemporâneos. Por isso tem direito que as suas produções façam parte de um estudo sério, ponderado e livre de preconceitos ideológicos, que é o que nós tentamos desenvolver aqui na nossa disciplina. Então, recordando, lembra que na aula passada a gente trabalhou a taxonomia de Bloom num momento entenda e aplique? A taxonomia de Bloom é importantíssimo que vocês prestem atenção nos verbos que indicam os objetivos que podem constar do nosso plano de aula. Então, nós começamos do mais simples, que é lembrar, e depois vamos aprimorando esse processo cognitivo, afetivo e psicomotor. Então, lembrar, compreender, aplicar, analisar, avaliar, criar. Então, nós estamos rompendo essas barreiras. Bom, essa visão tripartite que a gente acabou de observar, que é a divisão nos níveis afetivo, cognitivo e psicomotor, nós temos que procurar detalhar muito claramente. Então, essa visão tripartite do ser humano, no que se refere à avaliação da aprendizagem, ela foi utilizada e especialmente divulgada por Benjamin Bloom na sua obra. Nos anos 50 e 60 do século passado, no século XX, ele publicou nos Estados Unidos as famosas taxonomias de objetivos educacionais, que foram traduzidas no Brasil nos anos 70 e que tinham por base esse olhar pelas facetas do ser humano. Então, essa visão tripartite dos aspectos cognitivo, afetivo e psicomotor. Geralmente, nós pensamos que entendemos o ser humano somente de um modo didático e formal,
que ele pode ser dividido nesses 3 domínios, como se fosse um robozinho separado ali no seu cantinho. De fato, ele é um todo, o que significa que esses 3 domínios estão sempre presentes em qualquer expressão afetiva, onde o cognitivo e o psicomotor se fazem presentes, do mesmo modo que num ato psicomotor, o cognitivo e o afetivo estão presentes. Há uma predominância de um desses aspectos em uma determinada conduta, mas sem efetivamente eliminar as outras duas. Pode-se desejar investigar a predominância de uma dessas facetas, mas sem que se desconsidere as outras, ou então esse processo avaliativo será claramente um processo avaliativo falho. Assim sendo, avaliar é uma conduta cognitiva e por isso nós podemos dizer, avaliar uma conduta cognitiva significa que estamos tomando predominantemente o ato cognitivo. Porém, isso não implica, é importantíssimo que vocês destaquem, que a afetividade e a motricidade não estejam presentes, desde que não será possível um ato cognitivo sem o envolvimento do emocional e da motricidade, assim como não será possível um ato afetivo sem o envolvimento do cognitivo e da motricidade, ou um ato motriz sem o cognitivo e a afetividade. Deste modo, ao estar avaliando uma conduta com foco predominantemente uma dessas facetas, da visão tripartite do ser humano, que vê o ser humano tanto por um viés afetivo, quanto por um viés psicomotor, quanto por um viés cognitivo, qualquer uma dessas facetas, gente, elas estarão presentes, na medida em que o ser humano é um todo em movimento. Então, o que nós temos? Então, será uma questão de atenção à predominância de um desses aspectos na prática da avaliação da aprendizagem. E isso dependerá do currículo que se estiver executando. Deseja-se formar condutas predominantemente cognitivas, predominantemente afetivas ou predominantemente psicomotoras? Ou o que é mais importante, a maneira holística, inteira, todas elas? O ato de avaliar deverá seguir o currículo, assim como a coleta de dados sobre o desempenho do educando deverá ser realizada com instrumentos adequados, que captem efetivamente as condutas específicas que se deseja avaliar. Não poderá ser um instrumento qualquer, sim um instrumento metodologicamente construído, tendo em vista a finalidade que se tem em vista nesse processo avaliativo. Não podemos nos esquecer que o ato de avaliar é um ato de investigar e, para isso, necessita de bons e adequados instrumentos para a coleta de dados. Sendo que, por outro lado, necessitamos de critérios que permitam qualificar a conduta descrita a partir dos dados coletados pelos instrumentos. Que critérios vamos utilizar para qualificar as condutas cognitivas que avaliamos? Que critério vamos utilizar para avaliar as condutas predominantemente afetivas que avaliamos? E que critério vamos utilizar para qualificar as condutas predominantemente psicomotora que avaliamos? Bom, lembre-se, sempre que nós trabalhamos a taxonomia de Bloom, nós estamos trabalhando uma taxonomia que nos permite observar os chamados objetivos educacionais. Na aula passada eu já falei para vocês que os objetivos educacionais, segundo a taxonomia de Bloom, eles podem ser representados por diferentes verbos. Então nós temos lembrar, entender, aplicar, analisar, avaliar e criar. Sempre como eu coloquei aqui para vocês, numa crescente. Porque lembre que nós temos aqui um princípio, que é o princípio da cumulatividade, não se pula um degrau sem passar pelo outro, e o princípio da continuidade, nós temos que ir continuando, esse processo é um processo continuado, além do princípio da cumulatividade, do princípio da continuidade, lembrem-se que nós temos aqui o princípio da simultaneidade. Então esses processos todos podem estar sendo realizados ao mesmo tempo, simultaneamente. Então na taxonomia de Bloom nós temos o conhecimento,
a compreensão, a aplicação, a análise, a síntese e a avaliação, deixando claramente que é uma teoria extremamente ampla e interessante para a nossa prática pedagógica. Como avaliar os comportamentos cognitivos, afetivos e psicomotores? Essa é uma pergunta-chave para o nosso desenvolvimento, né, gente? O domínio afetivo envolve sentimentos, atitudes profissionais e éticas, emoções, valores e interesses. O tipo de relacionamento dos alunos com as pessoas do ambiente, colegas, docentes, funcionários, pacientes, influencia tanto a sua aprendizagem quanto o seu desempenho. É função do professor tentar desenvolver nos alunos a valorização desses comportamentos. Como farei a avaliação dos meus alunos no domínio afetivo para verificar se eles estão valorizando o citado acima? É muito importante que você mostre para o aluno que a escola ela é um todo integrado. Ele não aprende só na sala de aula, ele aprende para além da sala de aula. Em uma situação em que o profissional versus ele estivesse ali numa certa linha versus a execução das suas tarefas, né? Esse profissional X aqui observado, para dar um nome, ele executa com perfeição a parte técnica, porém é insensível aos sentimentos dos alunos e outros ao seu redor, vice-versa. Como atribuir conceitos depois de avaliar o desempenho dos dois? Extremamente complexo, porque nós estamos aqui no domínio afetivo. Então nós temos que analisar. Nas duas situações, o que nós temos aí? Nós percebemos que um ou outro, eles efetivamente estão no jogo da aprendizagem. Porém, não é uma avaliação, mas sim a aprovação ou reprovação das condutas citadas, o que se vê. Num processo avaliativo, não há que se atribuir conceitos a quem quer que seja. O que seria, diante disso aí, proceder a uma mera classificação. E não é a intenção dessa forma de avaliação que nós estamos estudando. Na avaliação não se classifica ninguém, mas sim se diagnostica, tendo em vista que a intervenção na busca de uma melhor solução. Então, a execução ampliada, melhorada da visão do planejamento. O ato de avaliar, pessoal, é um ato de investigar a qualidade do que está acontecendo, tendo em vista aceitar como está ou investir na sua mudança. Neste caso, como em outros, na prática educativa, o que interessa não é estabelecer uma classificação do que está certo ou errado em alguma conduta, mas sim melhorá-la. Ambas as especificações postas pela pergunta aqui que nós apresentamos, e poderia ser uma pergunta de qualquer um de nós, tem a ver com a personalidade das pessoas, seja no caso dos educandos, como no caso dos profissionais. Cada ser humano, na medida em que se desenvolve biológica, psicologicamente, espiritualmente, deveria estar transitando da simbiose com a mãe, para a lei do pai, conforme a linguagem de Freud. Ou seja, cada um de nós deveria estar caminhando para a maturidade, para o domínio de si e da convivência com o outro. Se é assim, nosso trabalho educativo não tem a ver somente com o ensino-aprendizagem das informações e dos procedimentos metodológicos científicos, mas sim com o todo do nosso educando, o que inclui também esses elementos. O educador seria aquele que, já adulto, estaria posto para auxiliar o educando, criança, jovem ou mesmo adulto, no caso da educação de jovens e adulto, EJA, a fazer a sua jornada para a vida adulta. E isso implica em todos os aspectos citados. Um adulto sabe se vincular e se relacionar com a adequação necessária. Tanto no primeiro quanto na segunda especificação, postas aqui, citando a obra de Cícero Aguilar, importante nesse presente ponto da nossa aula aqui, gente, especialmente o ponto de vista dos educandos. Dar um suporte para que não vão seguindo na direção da vida adulta, de qualquer maneira, mas que sigam na direção da vida adulta, segundo o que nós podemos, aula a aula, momento a momento, ensinar.
o que implica num relacionamento estável consigo mesmo, com o outro e com o meio ambiente. Do ponto de vista profissional, se desejamos que ele mude de conduta, trabalhar com ele por isso, para isso, há necessidade de cuidados no autoconhecimento e no autodesenvolvimento, que são aspectos que nós temos que explorar muito. Afinal de contas, todos nós portamos singularidades, decorrentes do nosso passado biográfico, marcado por eventos variados, que vão desde traumas a experiências não bem-sucedidas. Todas deixam suas marcas em nosso corpo, mente. É com a síntese dela que nós nos colocamos e nos expressamos no mundo. Contudo, importa saber que tudo pode ser modificado. Da forma como estamos hoje, poderemos ser outro amanhã. E para isso, poderemos ter novos desejos claros e novas ações mais eficientes. Pessoal, como sempre, eu sempre peço para vocês, fazer a aula dada, a aula estudada, a aula revisada, a aula treinada fazendo os exercícios. Aí depois vocês perguntam como você avalia o seu domínio do conteúdo dessa aula. Certamente que fazendo todas as questões do nosso caderno de treino e criando as suas próprias questões dentro do material também, que é muito importante, você vai ter um ótimo domínio da aula. Tendo um curto prazo aí um bom resultado na prova e ao médio e longo prazo sucesso na vida profissional. Vamos continuar desenvolvendo os nossos esquemas de memorização, que é muito importante para desenvolver o caderno. E quero que vocês continuem desenvolvendo o nosso caderno acadêmico inteligente, que vai ajudar muito quando a gente puder fazer uma apresentação, que seja uma live de exibição. O nosso caderno ele demonstra muito. Eu já disse para vocês, construir o próprio caderno, produzir o próprio material de estudo, amplia muito as nossas ideias. Permite que você alcance realmente as partes mais profundas que são ensinadas na matéria. Ok, pessoal? Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima aula, com muito estudo e muita dedicação.